Oi, oi? Todos ouvindo? Opa, isso aqui é bem... Não. O problema é quando ele pega o microfone e fica mexendo aqui e destrava. Bem, um abraço a todos, que tenhamos os momentos aí de confraternização espiritual. Já que estamos... Não tá bom. Opa! Tá vermelho, tá descarregado, né? Então? Não, então. carregado. Epa! Calma, vamos lá. Não seja isso. Foi. Não seja esse o problema. Agora tá bom. Mas você tem uma voz de locutor, nem Não. precisa de... Mas ajuda. O que é importante é que nós estamos em momento de confraternização espiritual. Então, que aproveitemos esses momentos e aqueles que nos assistirem de casa também, que se sintam presentes nesta casa. Como a Maristela disse, onde estiver uma ou mais pessoas em meu nome, eu lá estarei. Jesus disse assim. Então, não importa o número de encarnados, mas sabemos que o número de desencarnados é sempre maior, é sempre muito grande. E que eles se aproximem de nós também, venham conhecer um pouco essa questão do Evangelho. Porque o Senhora de Jesus é interessante. Rui, vocês fazem o Evangelho e nós estamos aqui falando do Evangelho. Por quê? Existem alguns detalhes do Evangelho no lar que é interessante a gente conversar um pouco. Claro que não vamos dizer, que você não sabe o que faz. Não, todos sabem o que estão fazendo quando realizam o Evangelho no lar. Mas vamos nos aprimorar mais, vamos fortalecer mais essa questão do Evangelho no lar. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos evangelizarmos. Precisamos nos evangelizarmos. E aqui no Ceará, eu vi uma tela que tem a evangelização da infância e da família. Vejamos, a evangelização da infância e da família. Esse é o grande ponto que nós precisamos nos fortalecermos bem mesmo, porque nós precisamos nos transformarmos. Nós vivemos desafios. A nossa reencarnação é um desafio. Eu, pelo menos, aceitei como desafio. Né, Rui? Eu estou falando, para mim é um desafio. Então, por que não nos aprimorarmos? Superarmos as nossas diferenças íntimas? Porque há quem diga que o maior adversário nosso somos nós mesmos. Nós nos deixamos levar por tantas coisinhas e esquecemos de nós. Então nós vamos conversar aqui a respeito disso. Vejamos hoje, há um distanciamento, embora que a tela está meio cortada, né? Mas há um distanciamento familiar muito grande. Ou não há? Será que há ou não há? Vocês concordam? Cada vez mais. Isso. O Rui já chutou o pau da barraca, né? Cada vez mais estamos nos distanciando. Nós não temos mais amigos, não falamos com ninguém, não conversamos com nada. E ali há um detalhezinho. E quem é a culpa disso, né? Olha, esse negócio que está desligado aqui no meu bolso. Celular. Ali consta a TV, mais abaixo, depois a Maristela regula ali, mais abaixo tem o celular também o celular. Entendi. Isso. Vou tentar regular a tela lá no notebook. Deixa eu ver. Isso. Ela conhece. Se eu fosse ali mexer, desligava tudo.
Era menos um notebook. Mas vejamos, inclusive isso, exatamente. Não, tá certo isso. Marcela. Não era para estar assim. É. Então vejamos, a TV, o WhatsApp, celular. Hoje a gente chega num consultório médico, vamos dizer um consultório médico. Todo mundo que vai no médico vai consultar, né? Nós estamos lá meio coisa e tal. Vamos conversar um pouco. Não vamos falar da nossa doença, mas vamos conversar. Se tem 10 pacientes ali na sala de espera, 10 celulares ligados. E ficam lá no dedinho. Ficam no dedinho. A gente vai num jantar, um almoço beneficente, a gente vai lá para se confraternizar, reencontrar amigos, fazer novos amigos. Mas o celular é o grande amigo, que está lá em cima da mesa e o dedinho funcionando. Então vejamos, nada contra essa tecnologia, claro que não. Mas ela nos distancia muito. E não é esse o nosso papel enquanto espírito encarnado. Nós estamos aqui para nos conhecermos, nos relacionarmos com pessoas diferentes, que não pensam como nós, mas nós estamos ali sentados para conversar. Isso e há uma série de outros fatores também. Então, isso. Então vejamos, o lar é o reencontro de almas para oportunidades. Concordam? Queiramos ou não, formamos aquele lar para nos reajustarmos. Esse é o grande papel do lar, a família propriamente dita. Você quer que passe? Sabe o que acontece? Está em PDF. Não está no PowerPoint. Então, eu vou ser o seu botãozinho. Não, tudo bem então. Bom, então vejamos aí, a família não... Pode virar. Pode virar? Vai cá? Isso. Ó, aquilo que faltava, família, tem a função educadora e regeneradora. Ora, nós estamos ali para nos educarmos nas nossas relações. Esposo, esposa, filhos e pais, pais e filhos. Nos educarmos em nossas relações. Em nossas relações. E nos regenerarmos. Esse é o papel da família, é o papel do lar. Nos regenerarmos. E é o grande papel da família. Agora, a gente ousa, né, colocar, não basta somente ir no centro espírita, logicamente. É preciso fortalecer os laços familiares. Fortalecer os laços familiares. Então, mas eu vou no centro e na hora do passe eu mentalizo fulano, fulano e fulano. Ótimo. Está cumprindo o seu papel. Mas não é só isso que resolve. Pode virar. Agora vejamos, nós temos práticas diárias imperceptíveis. Olha, limpeza, segurança, o pão, carinho, bem-estar. Tudo isso nós fazemos automaticamente, né? É automático. Automático. Agora vamos ver. Pode virar. E a higiene mental? Aí eu gostaria de ouvir vocês. Nós fazemos tudo que temos direito para fazer em casa. Mas aí perguntamos, e a nossa higiene mental? E a pureza dos pensamentos e dos nossos sentimentos? Principalmente essa questão dos sentimentos. Como é a nossa relação? Como nós expressamos os nossos sentimentos? São esses aspectos que a gente fala da grande e necessária evangelização de todos nós. A outra, já está.
em casa começa nossa missão no mundo. Sheila. Vocês já ouviram falar do espírito Sheila, né? Isso. Que senão eu ia perguntar. Vocês conhecem a minha filha? Tem uma Sheila encarnada, mas tem a outra Sheila desencarnada. E nós nos referimos à outra. Minha filha ainda bem mais nova. Veja só, em casa começa a nossa missão no mundo. Veja, é um termo missão, é assim meio duro, né? É aquela missão, né? A missão. Mas vamos nos expressar assim, a missão mesmo. É a tarefa que cada um tem. E começa em casa, dentro daquele processo educativo e regenerativo. É em casa que tudo começa, porque é em casa que tudo acontece, automaticamente. Agora, essa aí você já passei. Acabamos falando, né? Onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Jesus. Então, nós estamos na seara de Jesus, falando de Jesus. Então, Ele está conosco. Ele está presente neste ambiente, através dos seus benfeitores espirituais, essa espiritualidade da casa, outros amigos espirituais que aqui comparecem, aqui trabalham também espiritualmente. Jesus estará sempre presente onde nós estivermos usando seu nome. Isso. Agora, quando a gente fala de evangelho no lar, você fica, mas como começou esse evangelho no lar e tal? Vejamos, em 1864, Kardec já fazia essa observação na Revista Espírita, em agosto de 1864. E ele... Não, Maristela, realmente esse é o outro. Ah, é? Porque não, tem um outro, o Allan Kardec está com 2 L's. É. Então, realmente, esse aí está em PDF, né? Mas tem um outro, Então, veja, mas lá na página 318 da Revista Espírita de agosto de 1864, o Kardec sugere momentos de reflexão nas residências. Veja só, ele não fala de culto do Evangelho no lar. Momentos de reflexão nas residências. Vira? Então, olha já a sugestão, em 1864, uma vez por semana, se consagrar a elas um tempo mais longo, e dizer todas as preces escolhidas, preces que receberam psicograficamente, tem as preces, e seja acrescentando as passagens da imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho foi a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que se denominava imitação do Evangelho. E vejamos algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Isso em 1864, a sugestão dele. Vamos? Observam então que não há citação alguma de culto, apenas uma reunião nas residências, uma reunião familiar. A outra, agora, o livro que vocês estudam aqui no Consolador. Não. Aqui nós estudamos o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, está certo. Opa. Não, mas esse Consolador também está na pauta, né, Rui? Veja, há uma pergunta 281, perguntam a Emmanuel, sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Observamos o que Emmanuel diz. É sempre útil, é sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento. As entidades espirituais presentes, espíritos que estiverem presentes, e aguardando, logicamente, o seu florescimento, o seu crescimento, o seu esclarecimento, que automaticamente vai acontecendo. A outra? Então, vejamos, o termo culto
surge apenas em 1943, no livro Renúncia. Vocês já leram o livro Renúncia? Não. O Rui chorou bastante. Muito. Bastante. É um livro ótimo para ler em dia de chuva. Se tiver na biblioteca, já esgota, hein? Porque para num dia de chuva... Vejamos, são narrativas que aconteceram no século XVI e XVII e já davam nome a essas reuniões da leitura do Evangelho por algum dos personagens do livro Renúncia. Vamos ver lá na terceira parte, no capítulo 3, na segunda parte, no capítulo 3, um padre, olha o que ele disse. Ele recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. O culto doméstico do Evangelho. A outra citação: praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. E outra citação: o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. Veja, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. Ele não diz escola de evangelização. Não diz que o culto doméstico do Evangelho é para evangelizar a família. Não está certo. É como escola de preparação. Pode virar. Olha, 1940. Alguém leu o livro Nosso Lar? Assistiu o filme? Assisti o filme 50 vezes, mais 51. Eita, vale a pena. Olha só, no capítulo 48, culto familiar, na casa de Lísias, o André Luiz diz que havia o culto doméstico do Evangelho, com a presença de espíritos da colônia Nosso Lar. Os espíritos iam fazer o Evangelho no lar na casa de Lísias. Isso, o André Luiz cita em 1944. Adiante. Olha, Meimei. Nem precisa perguntar se vocês sabem quem é Meimei, né? Falei em Meimei, né, Rui? Está em casa, né? Então, veja, no livro Evangelho em Casa, ela diz: estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa. Isso em 1960. A outra, aí já vemos André Luiz. Agora, vamos observar essas colocações que André Luiz faz, que é justamente para quem faz o Evangelho no lar, ou quem pretenda vir a fazer o Evangelho no lar. Ali na mesa, na entrada, tem os panfletos com o roteiro para fazer o Evangelho no lar. Agora, vamos então observar o que André Luiz cita no momento do Evangelho no lar. O que acontece no lar, onde são realizados essa reunião semanal. Olha ali, quando no lar são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera da crosta. É isso que nós precisamos. Termos o nosso lar, nosso ambiente doméstico, isolado dessas tempestades que a gente recebe. Não é tempestade de chuva, são tempestades, vibrações negativas. Inclusive, quem gosta de assistir telejornal, ajuda tremendamente a espiritualidade, porque a desobsessão é grande. Nada contra o telejornalismo, mas há um exagero muito grande. Eu sou apaixonado pelo jornalismo, mas com a notícia séria, a notícia concreta, e não esse negativismo que eles colocam na tela da televisão. Que uma situaçãozinha de nada, ele fica ali meia hora mastigando aquilo, mastigando, e a gente fica, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Aí, agora nós não temos mais o da Atena, né? Mas quando ele chegava, Zé,
Você assistiu o que o Datena mostrou? Não, mas aconteceu lá não sei onde, isto, aquilo. Não vamos ver. Por quê? Uma briga qualquer de bairro se transforma numa catástrofe. E isso entra no ambiente doméstico. Quando André Luiz fala que o Evangelho faz que haja paredes com espirituais como substâncias sublimes, o que nós queremos é isolar o nosso lar dessas vibrações negativas. Já basta o que nós carregamos. Aqueles que nos seguem pela rua, mas ele não entra em casa. Nós entramos, abrimos a porta e entramos, mas aqueles espíritos não conseguem entrar, porque há umas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor. Ali está uma vibração e ele não consegue entrar. É isso que nós queremos, para nós crescermos espiritualmente. Uma coisa que eu bato sempre, e sempre que falamos do Evangelho, a gente reforça. Nós precisamos nos situar, vamos dizer, como pessoas em crescimento espiritual. Nós temos que chegar na espiritualidade, né, Rui, daqui a uns 20, 30 anos, né? A gente chega lá. Mas a gente chega na espiritualidade melhor do que nós chegamos aqui quando nós encarnamos. Melhor do que quando nós encarnamos. Agora, a gente reencarna, usufrui de tudo que nós temos ao nosso redor, fazemos tudo que é negativo, criamos em nós uma energia toda negativa. Mas você viu o que aconteceu? E não sei o quê. Torna-se um ambiente negativo. E hoje, as notícias que nós recebemos pelo celular, via WhatsApp, esses Instagram, redes sociais, notícias verdadeiras ou não, são contraditórias conosco, porque são muito negativas, só mostram aquilo que existe de ruim e não se mostra o que existe de bom. Certa vez, não sei quando, eu entrevistei o Divaldo. Na época estava havendo um conflito na América Central, lá para Nicarágua, um daqueles países lá que está sempre em guerra. E falei para ele, né, chamando a nossa atenção, aquele conflito e não sei o quê. E ele foi muito claro, muito objetivo. Enquanto o mundo acompanha esses conflitos de violência, de guerra, jovens dedicam sua vida nos laboratórios para preparar as gerações futuras. Em linhas gerais, foi essa a resposta. O mundo está todo mundo focado lá, mas tem gente dedicando a sua existência terrena pelo bem da humanidade futura. E nós, para dizer assim, nós espíritas, seria até ousadia, né, Rui? Mas nós, que militamos na casa espírita, que militamos com a doutrina espírita, que convivemos com, que a Maristela falou, o conhecimento que o Livro dos Espíritos nos oferece, tudo isso, esse conhecimento que nós adquirimos, não é para a gente sair pela rua ditando as perguntas do Livro dos Espíritos decoradas. Não, é para nós vivenciarmos, abrirmos o Evangelho, lermos ali que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É para nós nos relacionarmos cada vez melhor, convivermos cada vez melhores em sociedade, e mais ainda, e principalmente, dentro do próprio lar. Esse é o papel da doutrina espírita e o nosso papel para nós crescermos espiritualmente. A outra, vejamos, com tudo isso, só vão entrar em casa espíritos amigos e benfeitores, sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Por quê? Todos nós temos os nossos benfeitores espirituais.
Aqueles amigos espirituais que nos conduziram a esta reencarnação e eles nos acompanham. Sem contar os amigos, nossos, parentes nossos, familiares desencarnados, eles de vez em quando vêm nos visitar também. Eles querem encontrar um ambiente sadio, saudável. E o que nós fazemos? A outra? Então eles se aprimoram moralmente e fortalecem-se os laços entre eles. Quer dizer, os espíritos vêm trabalhar conosco, vêm atuar conosco e fortalecem-se os laços da família. A relação familiar se fortalece. Vejamos, então é fácil fazer o Evangelho no lar? Facílimo, é pegar aquele roteiro, abre o Evangelho, faz a prece, lê, comenta, terminou. Vamos ligar a televisão, que hoje tem Palmeiras e Corinthians. Espera aí. Deixa eles lá. Ô, meu amigo, está preocupado com o horário, né? Deixa lá. Deixa eles lá. Mas vejamos, nós nos focarmos no nosso crescimento, porque os nossos embates na vida são desafiadores. Alguém aqui mora em condomínio, em prédio? Pois é. Vocês perceberam que todos nós estamos de cabelo branco? Não é por nada. É coincidência, né? É o grande exercício do relacionamento. Aceitarmos os diferentes. Ah, mas eu não gosto de falar com essa pessoa porque... Mas ele precisa de ti. Ele precisa. Não adianta a gente chegar no elevador, percebe que a pessoa vem ali atrás, a pessoa deixa a porta fechada. Não, eu pego a bengala e coloco ali na porta. Deixa aquela senhorinha vir lá com a sacolinha lá do extra. Eu estou com pressa, mas ela também tem. Eu pego a bengala, travo a porta. Nem todos pensam assim. Desculpe a verdade, eu faço isso. Mas, mesmo aceitando que outras pessoas não fazem isso comigo. Mas aí é que está, a gente se chateia? Claro que a gente fica chateado. Mas Chico Xavier, certa vez, vamos dizer, estamos apertando ele. Ai, Chico, estão falando de você, escreveram não sei o que sobre você, e mais isso, e não sei o que. Chico, você não faz nada, você não fala nada. E ele, minha irmã, sabe, que aquela mineirice dele, né? Sabe, eu me aborreço muito, fico muito chateado, e não sei o que, eu estou sabendo de tudo e tal. Mas pior seria se fosse eu o agressor. Então vejamos, é o papel nosso, é não ser o agressor. Independente de determinadas situações, eu citei essa do elevador, que é corriqueira, independente dessas situações, outras tantas existem no mercado, na feira, no açougue, na padaria. E onde entra o nosso papel? Na quarta-feira à noite, vem todo mundo aqui, na seara de Jesus, né? Não é no seara, é na seara de Jesus. E quando chega amanhã, já sai na rua, até para chegar em casa, já entra totalmente diferente. Então, a nossa luta diária é esse nosso processo renovador. Nós nos transformarmos. A gente usa esse termo, precisamos nos evangelizarmos. É um termo, é seguirmos o Evangelho de Jesus. Essa é a alternativa. Essa já foi. Agora, por que fazer o Evangelho no lar? Aí já, olha, Rui, cronometrado, hein? Por que fazer o Evangelho no lar? Porque, vejamos, pela oração, nós unimos a nossa mente, a nossa encarnado, com a espiritualidade. Essa vivência. Por quê? Alguém aqui tem medo de espírito? A maioria tem.
Aham. E se vocês vissem agora, aqui nesse tablado, alguém ali olhando para vocês, o que vocês fariam? Aí eu... Alguns iam sair correndo. Pois é. E essa é justamente esse é justamente o nosso grande exercício. Quando a gente fala em orar, nós chegamos lá na Pai Nosso, Ave Maria, querido Pai, lá, aquela oração lá da igreja, tem gente que ainda reza Salve Rainha também, aquela reza longa. Orar é sentar, coloca o cotovelo aqui, olha para a parede. Pois é, hoje aconteceu isto, não sei o quê, não sei o que foi que eu fiz. Você está conversando com Deus, mas não é Deus. Está conversando com aquela espiritualidade amiga que presenciou a bobagem que você fez, aquele equívoco que cometeu. E a gente para um pouco, relaxa e conversa conosco mesmo. Ah, está falando sozinho. É sozinho. Aqueles que estão ao meu lado estão me ouvindo. E eles não vão, logicamente, me puxar a orelha. Mas eles vão ficar, mas eu estava do teu lado. Eu estava inspirando você, eu estava sugerindo você a ir para aquele caminho. Você foi lá e fez tudo errado. Eles não falam isso para nós. Mas se nós pararmos um pouco para pensar, para refletirmos, eles estavam do nosso lado. E me permitam, Rui, um desabafo. Eu digo desabafo porque eu falo mesmo. Eu fiz uma bobagem, deixei acontecer a bobagem, aí eu fui chorar no poupa-tempo. Aí cheguei lá, o cara, desculpe a expressão o cara, né? Ele chegou, não, seu José, sabe, é que nós temos isto aqui. Aí eu olhei, quase que eu caio da cadeira. Que bobagem que eu deixei acontecer. Tive que assinar tudo, né? Foi eu vacilei. Aí é que entra isso. Eu confesso que eu me senti um Zé qualquer. Como é que eu fui deixar acontecer aquilo? Sério, meu irmão, eu fiquei super arrasado. O que eu fiz? Eu não vou para casa assim, não. Atravessei o poupa-tempo, entrei na igreja catedral, cheguei lá, sentei, peguei a perna esquerda, coloquei no banco, peguei o cotovelo, coloquei no encosto, fiquei segurando a cabeça e fiquei conversando lá uma meia hora. Aí vem aquele refrigério todo, aquela calma, aquela paz. Ah, mas na igreja podia ser onde fosse. Se eu sentasse no banco da Praça José Bonifácio, no meio daquele burburinho todo de uma manhã, eu conseguiria, você conseguiria, todos nós conseguiríamos nos acalmarmos. E eu fiquei mil vezes agradecido pelo amparo que eu recebi naquele momento, porque eu parei e fiquei conversando, e de repente eu parei de resmungar e recebi um bem-estar muito grande. Então, quando a gente fala dessa conexão, une-se a mente dos encarnados com a espiritualidade, é isso. Nós seremos assistidos, nós vivemos lado a lado com eles, independente se eles se fazem visíveis ou não. Então, todos riram quando eu fiz essa pergunta. Vocês nunca estiveram em casa sossegados, e lembrou de alguém que já desencarnou há 20, 30 anos? Nunca lembraram dele? Pois é. Será que ele não veio fazer uma visita? Né? E a gente acha, não, o espírito, se eu ver um espírito, mas eles vêm do nosso lado. Eles vêm do nosso lado, eles estão do nosso lado, eles nos assistem.
E muitas vezes a gente lembra de pessoas já desencarnadas. Nós lembramos como? Que conexão foi essa que nós fizemos? Foi uma vez que um amigo nosso, um médium aqui de Santos, ele disse: Zezinho, quando a gente começa a lembrar disso, eles estão do nosso lado, eles estão conectados conosco. Por isso a gente faz essa ligação. Então nós vivemos essa dupla vida. Nós somos um espírito ligados a este corpo, mas nós estamos sintonizados com eles. E no momento da oração, como naquele dia, me fechei todo e fiquei ali resmungando, de repente eu estava agradecendo a paz recebida. Esse é o nosso papel. Nesse momento do Evangelho, nós nos conectamos com a espiritualidade amiga. Maricela, agora vamos correr. Olha, aos poucos os corações são tocados. Por quê? Faz o Evangelho, vamos dizer, numa segunda-feira, na outra, no final de 10 semanas, a família já está toda conectada naquele sistema do Evangelho, com aquela espiritualidade amiga, e os corações começam a ser tocados. Porque instintivamente, tanto ler o Evangelho, tanto estudar o Evangelho, tanto comentar o Evangelho, que a pessoa já começa a mentalizar aqueles ensinamentos. E o seu dia a dia vai sendo transformado automaticamente. Aquilo que foi citado no início. A gente faz a questão da higiene, da limpeza, tudo isso a gente faz automaticamente. E a nossa mudança será feita automaticamente. É só batalharmos. A outra, quando nós criamos uma atmosfera tal, uma vibração tão forte, que vai envolver os vizinhos do apartamento, do prédio, de cima, de baixo, da porta lateral, vizinhos que morar em casa também, a outra. E isso aqui é que é bom. Afastará os maus espíritos e atrairá os bons. Aquilo lá do ambiente impregnado com as vibrações de amor, as vibrações sublimes do amor. Olha o que o André Luiz diz. Os médiuns façam também o Evangelho no lar. Os médiuns. E a gente pede licença e colocamos embaixo. E os membros colaboradores também. Todos os trabalhadores da casa fazendo o Evangelho no lar. E para fazer o Evangelho, escolhe o dia e horário da semana, desliga o telefone. Meu anjo, tem um panfleto ali, tem um panfleto na mesa. Desligar o telefone ou silenciar, colocar a água para fluidificar também, é sempre bom. Há quem prefira colocar uma música suave para harmonizar o ambiente. Agora, manter essa assiduidade com o dia e o horário. Mas eu, quando viajar, faz no hotel. Faz no hotel. Está no hotel, está pensando em casa também. E a pessoa que mora sozinha? O mesmo procedimento. Tem muita gente que diz, eu faço o Evangelho sozinho. É o mesmo procedimento. E quando chega uma visita inesperada? Estamos lá no Evangelho, desligamos o telefone, desligamos a televisão e toca a campainha. Toca o interfone. Eu conto sempre, eu já havia casado e continuava fazendo o Evangelho com meus pais, né? Um belo dia, estamos lá, todos sossegados, bateram na porta. Um casal, primos do meu pai, portugueses, católicos. A mãe foi lá, eles vieram, eu cheguei, olha, nós estamos fazendo uma oração, senta aí, a minha mãe arrumou a cadeira para eles sentarem, ficaram quietinhos.
Não sei o que falaram. Terminamos, eu fui para casa e eles ficaram lá. Convida a visita para sentar. Simplesmente. Já passei por isso. Isso, não, está certo. Que o evangelho seja coordenado, né, por uma pessoa assim, que conheça o evangelho e tal. Para quê? Para haver um bom entendimento entre todos os familiares. Para não haver debate. Esse é o detalhe, não haver debate. E outro detalhe, não haver comunicação mediúnica. Ah, mas eu não consigo segurar. Então vai no centro. Vai educar a mediunidade no centro, mas não no evangelho. Aqueles 15, 20 minutos é de oração. A abertura é feita com uma prece simples, uma prece de coração que a gente fala, né? Não abrir o evangelho ao acaso, senão começa a ficar, não, tá vendo, abrimos hoje, essa lição era para você. Pronto, aí acabou o evangelho. Não. Começa do primeiro capítulo e vai em diante. E manter esse, como falamos agora, um diálogo simples entre todos os membros da família, para não deixar que haja discórdia. E as crianças em casa? Elas também participam. Existe uma literatura, se a criança for alfabetizada, existe uma literatura, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada, elas podem ler. Ler uma mensagenzinha, desses panfletos que nós temos, uma mensagenzinha curta, deixa eles lerem também. E encerrar com uma prece também, uma prece de coração, uma prece de agradecimento, de gratidão pela presença da espiritualidade ali na família, e vibrar pela família, né? Por eles próprios, por amigos, familiares, vizinhos, pelos desabrigados, pela humanidade e pelos governantes. Vocês concordam? Concordamos. Principalmente vibrar pelos governantes, seja na esfera que for, levarmos a nossa contribuição. Isso é importante. Pelos órfãos, idosos e enfermos, orfanatos e hospitais. E encerrar com a oração, que já havíamos comentado um pouco antes. Agora, eu sempre encerro, Rui, agora só um minutinho, lembrando o seguinte, há uma comprovação científica de que nós somos uma fonte de energia inesgotável. Nós somos uma energia muito grande, muito grande. Por isso o papel do Evangelho no Lar não venha a ser somente para nós, mas pelos vizinhos, parentes, amigos desabrigados e tal. Levarmos, que onde nós estivermos ali, com toda aquela imantação, conectados com a espiritualidade presente ali no ambiente. Imagine quantos espíritos amigos eles começarão a trazer para participar da reunião e fortalecer aquele ambiente. E na hora que nós mentalizarmos determinado governante, vamos dizer, a gente fecha os olhos, mentaliza, é como que um facho de luz saia daquela mesa e vá até ele. Mentalizar a Santa Casa, um facho de luz sai dali e vai até lá. Nós temos uma força, uma energia enorme. Por isso Jesus deixou uma mensagem importantíssima para todos nós. Vós sois deuses. Ele não falou, você é Deus. Não. Vocês são deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. E nós podemos fazer. Basta que a gente faça esse evangelho, lembrando que não estamos ali fazendo para mim, estamos fazendo para todos nós. E criarmos essa harmonia toda. Tá bom? Muita paz a todos e sempre um bom evangelho.